Conservador nos costumes, liberal na economia. Não existe direita, existe Bolsonaro. Meus amigos, quantas vezes vocês já não ouviram estas frases? E o vídeo de hoje, como vem sendo de costume, estava eu conversando com um amigo meu e nessas conversas sempre acaba surgindo algum tipo de reflexão. E aí a gente conversando, batendo papo sobre diversas coisas, alguma coisa que está acontecendo inclusive aí de respeito ao mercado financeiro, alguns escândalos recentes. E aí um amigo meu, ele virou para mim e começou a falar, cara, tá vendo o que está acontecendo ao redor do mundo? Tá vendo aí como essa agenda ESG está avançando, várias coisas estão avançando? Ele disse, as pessoas às vezes não entendem, mas isso é agenda liberal. E ele me fez uma pergunta, por que você não pode ser conservador nos costumes e também conservador na economia? Eu falei, pô, não sei, nunca tinha pensado sobre isso. Aí ele falou, e por que você não pode ser, por exemplo, cristão nos costumes e cristão também na economia? De onde é que vem essa ideia, não, temos que ser liberal na economia? E será que essa ideia que nós temos do liberal, do liberalismo econômico, será que isso realmente essa ideia está restringida a você abraçar o liberalismo? Ou são ideias que diversos setores, que diversas correntes de pensamento podem defender? Fica com essa reflexão por hora. A outra frase que muita gente escuta é o seguinte, não existe direita, existe Bolsonaro. Eu acho que essas duas frases, elas se completam no sentido de gerar uma reflexão, por quê? Algumas vezes, para quem me acompanha no outro canal, eu já cheguei a comentar que a direita, ela carece, sabe, de uma pauta realmente clara, no sentido seguinte, o que é a direita brasileira? Alguém sabe realmente definir, colocar num papel? Porque a gente olha para a esquerda, diversos grupos, a gente fala, pô, a esquerda é comunista, etc, tudo mais. Só que se você para hoje, de forma assim, minimamente, né, para parar, pensar, refletir, você vê que tem alguns grupos que são de esquerda, mas que têm ideias muito diferentes. Isso é inegável, uns mais identitários, outros menos, uns mais liberais, progressistas, que inclusive aí alguns deputados que receberam até apoio de diversos membros importantíssimos do tal mercado, né? Grandes empresários que avançam com determinadas agendas. Ao mesmo passo, quando a gente olha para a direita, tem algumas figuras que a gente não dá para pegar e falar, ah, esse cara é de esquerda. Você vê que em tese ele tem assim, uma tendência um pouco mais de direita, ou ele é pelo menos o chamado antipetista. Tanto que você tem a direita, tem gente que se classifica como bolsonarista, tem gente que já diz que eu sou conservador, tem gente que diz não, eu sou liberal. Tem o ANCAP. O ANCAP é de que lado está o ANCAP? Então assim, muitas vezes a gente, entre algumas discussões, olha para o cenário tentando encontrar uma corrente mais homogênea, uníssona, e nem sempre as coisas vão se dar dessa maneira. E aí veja só o seguinte, direita brasileira. Se a gente pegar ali 2018, vocês vão ver que surgem algumas ideias que aparentemente no primeiro momento elas ecoavam e faziam muito sentido, antes de uma certa análise. Um grande exemplo, a agenda de privatizações. No início, qual era aquele slogan? Vamos privatizar tudo. Temos que privatizar tudo, acabou, etc e tudo mais, vender todas essas porcarias porque empresa estatal, isso, aquilo, outro. O tempo foi passando e a direita começou a colocar outras variáveis nessa discussão. Bom, mas espera aí, aquela empresa ali, bicho, ela pode ser, assim, essencial para garantir a segurança e a soberania nacional. Se a gente vender nossos ativos, por exemplo, do âmbito de energia, já pensou de não ter nenhuma empresa de energia, etc, tudo mais, os estrangeiros comandando, controlar a energia brasileira, se eles resolverem puxar, derrubar o interruptor, e aí? E aí? É complicado, né? Não que eles vão fazer isso daí, mas fica naquela. E aí você vê que Bolsonaro, ele, por exemplo, ele começa a trazer um discurso e falar, ó, tem umas empresas aí que a gente tem que ver se vai vender ou não. As que vai vender tem que ver para quem vai vender. Não pode ser assim, de qualquer jeito, né? E de peito aberto. E você vê que a direita ela começa a entrar alguns questionamentos. Fala, pô, realmente, né? Não é bem assim as coisas. E você vê que não tem uma pauta clara. Você pega, por exemplo, o agronegócio. A direita defende o agronegócio. Isso está mais do que claro. O agro aí foi uma das bases, inclusive, estava apoiando o Bolsonaro. Só que assim, qual agronegócio que a direita defende? Quais são as políticas públicas que a direita acha que são as ideais para avançar e desenvolver o agronegócio brasileiro? São políticas direcionadas aos grandes latifundiários?
a direita ela é ou não a favor da regulamentação estatal? Porque você vê que em alguns ambientes, às vezes, os grandes produtores, os grandes empresários, eles tendem às vezes até se juntar, criam os famosos oligopólios e eles controlam tudo. Qual é o tipo de economia que a direita defende? Qual o caminho? Tem que ter algum tipo de regulação estatal para evitar a criação de monopólio ou não? Deixa aberto, cada um que se vira. Às vezes deixar aberto cada um que se vira, a gente tem um cenário hoje, por exemplo, com empresas que são extremamente competitivas, como a JBS. Será que o pequeno e o médio produtor consegue competir de igual para igual? Ou será que se a gente deixar tudo aberto no longo prazo, as fazendas pequenas e os médios, todos vão falir, todos vão quebrar e vão ter que vender, né? Pelo menos no âmbito da pecuária? Você entende alguns questionamentos? Você traz a questão até do meio ambiente. Cara, quais são as políticas públicas que a direita defende para o meio ambiente? Sabe, não tem uma pauta clara. O autor dessa frase, né, que não existe direita, existe Bolsonaro, que viralizou bastante, foi o professor Olavo de Carvalho. E ele colocava essa situação exatamente nessa ótica. Você vê que Bolsonaro é uma figura que sempre esteve aberta, isso ninguém acha que pode negar. Ele pode ter cometido os seus erros, você pode não gostar dele, isso, aquilo, outro, mas para quem acompanha, com o mínimo de respeito, tentou ouvir, né, tentou abrir o coração para saber quem realmente era Bolsonaro. Você vê que ele mudou de opinião algumas vezes, e não porque é o hype do momento, não. Porque você vê que ele vai entendendo algumas coisas, tem alguns fatores. Então todo mundo é passível de mudança. E as pessoas no final do dia, não é que elas apoiavam Bolsonaro porque é o apoio cego, é o tal do bolsonarismo. Não. Aí que entra outro fator, que é o seguinte: no dia a dia, e até já gravei um vídeo sobre isso, você defender ideias, cara, a ideia ela não existe, ela não se move. Você não elege uma ideia, você elege pessoas. Então, no âmbito da política prática, querendo ou não, você tem que apoiar pessoas. Umas você apoia você vai apoiar sempre de uma forma crítica, mas estando na oposição, estando na situação, isso também muda essa relação de cobrança, de entendimento, né, de pautas que são prioritárias ou não, a forma como um político age, né, tá na situação, realmente tem que juntar, tem que ser mais maleável, tem que sentar, tem que compor. Já quando o político está na oposição, meu amigo, é jogar pedra. Óbvio que também tem que compor, né, mas jogar pedra, cara, é muito mais fácil do que tentar procurar algum tipo de coesão, principalmente para quem vai ficar 4 anos no poder. E isso não só engloba o presidente da República, mas também como os deputados e diversas pessoas. A direita, você vê que estamos já em 2023, e se a gente pegar diversos setores, não existem consensos. A direita brasileira, ela realmente está engateando. Passados 4 anos, você vê que existe realmente um entendimento de por que não concordamos com diversas pautas da esquerda, de por que somos contra determinados partidos, porque existe um sentimento antipetista, porque acham que o comunismo dá errado. Existe um entendimento de como a esquerda conseguiu chegar ao poder no Brasil, um entendimento que a história que nos contaram não é a história que realmente aconteceu. Pega aí, principalmente, os últimos anos no Brasil, desde questão de estratégia das tesouras, até temas mais polêmicos. Então, quando você você coloca tudo isso na linha, tudo isso em forma de sequência, você vê que, cara, olha só, a direita, ela tem algumas ideias que meio que todo mundo concorda, mas a partir do momento que chega e vira situação, tá o barulho agora do avião lá em cima. Enfim, parou, também diminuiu. Mas você vê quando a direita chega e senta para sentar, conversar, dialogar, e se você perguntar para, sei lá, você pegar um grupo de 10 pessoas e perguntar, cara, quais são as pautas que a direita defende para a educação? Ainda não existe uma resposta. Não existe uma resposta, não existe um escopo. Eu acho que, chegando aqui meio que na conclusão, eu acho que a grande parte do processo está na direita, ela começar a aplicar a realidade em suas análises, e a realidade que eu digo é o quê? Olha só, a gente tem um cenário que os nossos representantes que vão disputar o pleito é Joãozinho de um lado e Maria do outro. Está bem claro. Às vezes a gente tem João, José e Tiago. Esses 3 aí possivelmente vão ter uma meio que disputa interna, uma espécie de primárias para, chegou 2026, um deles ser o candidato. Mas em determinado momento é um deles. E não adianta ficar fazendo,
Ah, mas isso, mas aquilo outro, etc. e tudo mais. Tem que realmente assim entender essa parte da realidade, do campo das possibilidades. E em paralelo a isso, algumas discussões elas precisam ser aprofundadas para começar realmente a definir o que é a direita brasileira. O que é? O que é realmente a direita brasileira quer? É uma direita tipo assim, a gente é anti-PT, a gente é anti-esquerda, a gente é anti-corrupção. Algumas pautas assim que você vê que são bem genéricas, que qualquer pessoa defende, ou não. Não, a gente somos propositivos. Temos essa proposição, temos essa agenda, temos isso que queremos colocar em pauta. E você vê que até o presente momento ainda estamos travados somos conservadores nos costumes, nos valores, né? E liberais na economia. Mas será que realmente precisa ser liberal na economia? Será que também não dá para ser o conservador na economia? Será que não dá para deixar o mercado assim solto do jeito que está? Ou o sistema atual de regulamentações, de compliance, que parece que vem dando errado, parece que vem favorecendo a construção de oligopólios, esse liberalismo que vem sendo aplicado, na verdade é uma espécie de neoliberalismo. Será que esse é o caminho? Então deixo mais uma vez uma reflexão, como vai sendo aqui os vídeos do canal, e com certeza a gente se vê em breve. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui! Cadê? Fecha aqui, ó. E não acabou.